Qual a história dessa construção? As testemunhas de Jeová em geral sabiam da sua existência? Qualquer irmão poderia ir lá e se proteger também? Enquanto Bet-Sarim é mencionada várias vezes nas publicações antigas, a propriedade adjacente Bet-Shan só é mencionada uma única vez, na Consolação de 27 de maio de 1942, falando sobre a não aprovação do sepultamento de Rutherford em Bet-Sarim. Ali diz: o novo local de sepultamento ficava quase no centro da propriedade conhecida como Bet-Shan, que consiste em aproximadamente 75 acres de terreno de cânion e mesa, adjacente a Bet-Sarim, mas separada por um cânion de meia milha de largura, ou seja, pouco mais de 800 metros. Essa propriedade, também pertencente à torre de vigia, possui uma pequena e uma grande residência, além de alguns anexos, e consiste em algumas árvores frutíferas e outras áreas cultivadas, totalizando cerca de 7 acres e cerca de 65 acres de mata nativa não recuperada, seja por ser íngreme demais, rochosa demais ou inacessível para a construção. É isso apenas que diz a Consolação de 27 de maio de 1942. O pedido para enterrar Rutherford ali também foi negado. Então, tanto em Bet-Sarim quanto em Bet-Shan, que ficava nos fundos de Bet-Sarim, não foi autorizado a Rutherford pelas autoridades de San Diego que se criasse um cemitério onde o juiz fosse enterrado. Nesse mapa, podemos ver o número 1 ali, Bet-Sarim. A parte que diz número 2 localiza Bet-Shan, após o desfiladeiro. Número 3, onde foi o primeiro pedido para enterrar Rutherford, que foi negado. E ali existe até hoje uma cripta, né, que eles construíram para enterrar Rutherford e foi negado. E o número 4 é o segundo local para o enterro, que também foi negado. A propriedade Bet-Shan, ela foi adquirida em 3 de fevereiro de 1939. Adivinhem por quem? Eu vou dar 2 dicas. Ele era herdeiro da Coca-Cola e casou há 1 ano com Bonnie Boyd. Estão sabendo quem é, não é mesmo? William Pratt Heath Jr. Este foi o homem que comprou Bet-Shan. Estava no nome dele e de Bonnie Boyd, que haviam casado 1 ano atrás. Ele era um dos diretores da sociedade e secretário de Rutherford. A escritura, datada de 20 de maio de 1940, no nome dele, diz em parte: para ter e manter em fideicomisso para os seguintes fins, William Heath Jr., outorgante, melhoraria as instalações e diversas pessoas forneceram o dinheiro para sua compra. Ele e os que contribuíram creem e esperam firmemente o retorno à terra de homens fiéis, que serão nomeados adiante e que, de acordo com as Escrituras, daí eles citam, né, o Salmo 45:16 e Isaías 32:1, serão constituídos governantes visíveis na terra e desejam preparar a referida propriedade para eles. Imaginem a vergonha diante do escrivão do cartório, né? Após citar os nomes dos patriarcas do capítulo 11 de Hebreus, a escritura ainda diz: até que as pessoas acima mencionadas retornem e se identifiquem aos representantes legais
da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e com o consentimento da referida sociedade, tomem posse e controle das referidas instalações, o presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados terá o direito e o dever de dirigir a administração e o uso das referidas instalações aqui transmitidas e de determinar quem estará na posse e terá a administração ativa das mesmas. Percebam que a escritura de Bet-Shan é muito similar à escritura de Bet-Sarim, na qual ambas as casas seriam para o retorno dos antigos patriarcas, mas enquanto eles não retornavam, Rutherford podia usá-las como bem entendesse. Na prática, Heth Jr. e sua esposa é quem residiam ali. O acesso até Bet-Shan era por uma íngreme estrada não asfaltada, particular, fechada por um portão e guardada por testemunhas de Jeová. Mas, em 1939, Fred Eason, de 20 anos, quando procurava a chamada Caverna de Jung, que ficava dentro da propriedade Bet-Shan, ele descobriu a obra sendo construída. Vários homens a cavalo o impediram de acessar pela estrada principal e ele teve de subir por outro lado, mas lá de cima ele observou as atividades que eram até então secretas. Essa caverna, que estava dentro da propriedade Bet-Shan, a Caverna Jung, ela foi escavada por W.R. Jung lá em 1919, junto com vários meninos. Ele e a esposa moravam ali perto. Com os anos, o túnel se tornou o playground de grupos de fugitivos e de uma gangue de rua chamado Filhos de Satã, e pelo menos um jovem morreu ali em um desabamento. Em 1941, o próprio Jung morreria num acidente de carro perto da sua casa. 3 anos depois, os novos proprietários juravam que o fantasma de Jung caminhava pelo sótão. Mas vamos voltar ao jovem Fred Eason, que estava explorando essa caverna na propriedade Bet-Shan. Em abril de 1945, Eason conheceu Brewster Gillis, mais conhecido como Bud. Bud Gillis tinha se mudado para San Diego há pouco tempo e ele queria comprar terras. Foi então que, pelo auxílio de Eason, Bud e sua esposa Beth compraram a propriedade e a área adjacente, totalizando 250 acres. Bud e Fred se tornaram amigos e sócios, e Fred Eason pôde então conhecer os detalhes da propriedade, até então originais. Em 1962, Eason comprou 30 acres, o que incluía a casa da Torre de Vigia e outras benfeitorias. A intenção dele no início era até demolir o local, durante a terraplanagem do terreno. Mas ele mudou de ideia, pois a casa possuía mobília de alta qualidade e muitos armários finos. Sabemos que a crença da sociedade na época era que a Segunda Guerra Mundial levaria ao Armagedon. Já que a Primeira Guerra Mundial não fez isso, eles explicaram que a Primeira Guerra Mundial era o início da Grande Tribulação, depois houve cerca de 20 anos de pausa, que seria os dias abreviados, e então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, essa seria o fim definitivo. Então, a sociedade, na época, usava quaisquer alarmes emitidos por organizações mundiais ou pelos governos como sinal de que o Armagedon estava muito próximo. Em 1941, 3 artigos da Sentinela falavam sobre uma fome mundial e que então se deveria estocar alimentos. E os Estados Unidos não seriam imunes a isso. Uma dessas publicações, a Sentinela de 15 de novembro de 1941, disse: "Uma grande fome certamente afligirá muitas nações da Terra em um futuro muito próximo. Os Estados Unidos também sofrerão muito. Os Estados Unidos enfrentam um desastre mundial iminente que está prestes a acontecer." Será que isso explicaria então algumas características de Bet-Shan? De acordo com Fred Eason, que comprou a casa depois, ela tinha um porão de 3 metros por 6, e nesse porão se chegava
por meio de um alçapão e uma escada secretos. A menos que alguém lhe mostrasse onde ficava, jamais se saberia da sua existência. O cômodo também era forrado com prateleiras para o armazenamento de alimentos e outros itens essenciais. Dentre outras dependências, Beth-Chan possuía a casa do zelador, um estábulo para cavalos, um curral para cabras e um galpão para equipamentos. Um tanque subterrâneo com a capacidade para mais de 15 mil litros de combustível diesel, um gerador elétrico a diesel e uma oficina. A água vinha de um poço com 130 metros de profundidade e era conectado a um tanque de pressão de 7.570 litros e a um reservatório de madeira de sequoia com capacidade para 37.854 litros. Havia 2 hidrantes e a água era encanada para a casa e os estábulos. Essa foto, tirada após a sua venda em 1945, mostra a relação da casa com as outras dependências. O estábulo de cabras, sob o qual estava o chamado abrigo antiaéreo, é a construção comprida ali à esquerda, do meio da rua sem saída. No canto superior esquerdo, é possível ver ali uma pista de pouso, que foi construída em 1945 por Buster Gillis, quem comprou a propriedade. Sabemos que segredos entre várias pessoas é bem mais difícil de se manter, não é mesmo? Portanto, quando a Sociedade Torre de Vigia teve a oportunidade de se explicar sobre aquela casa, ela continuou escondendo o jogo. Lá na sentinela de 1º de junho de 1940, a organização declarou falso um boato de que a sociedade estava ampliando Beth-Sarim como um lugar de segurança. William Heath Jr., que morava na época em Beth-Chan, disse ao juiz Arthur L. Mundell, perante o Tribunal Superior do Condado, em abril de 1942. O juiz Mundell perguntou para ele: suponha que os japoneses arrasassem aquela propriedade durante um ataque aéreo. O que aconteceria então? Para ver se William Heath Jr. já dizia, que tinha um abrigo antibombas ali. Mas a sua resposta foi outra. Ele respondeu: acreditamos, meritíssimo, que confiamos no Senhor para a proteção. Isso está lá na Consolação, 27 de maio de 1942, a página 15. Fred Eason explica o que ele viu no prédio chamado de Curral de Cabras, a cerca de 75 metros da casa principal. Para entrar no abrigo, era preciso ir até o pequeno banheiro nos fundos do prédio, abrir o armário de remédios e puxar uma alavanca escondida lá dentro. Uma parte da parede se abria, revelando uma escada que levava ao que só pode ser identificado como um abrigo antibombas. Um cômodo de mais ou menos 9 metros por 4,5 metros, com um pé direito de 3 metros de altura. As paredes eram revestidas com prateleiras. O teto de cimento tinha 90 centímetros de espessura. E esse abrigo existe até hoje. Imagine, por que o teto de um porão teria 90 centímetros de espessura, se não fosse para se proteger durante a Segunda Guerra Mundial? A mesma Consolação que mostrou a resposta de Heath Jr. disse na página 14: parece que o retorno dos príncipes é um ensinamento fundamental das Escrituras. É tão certo quanto a verdade da palavra de Deus. O juiz Rutherford dedicou grande parte de sua vida a tentar trazer este assunto vital à atenção do povo. Isso foi escrito por quem? Por Clayton Woodworth, o editor de Consolação e o cão de guarda de Rutherford. Mesmo às vezes ele sendo humilhado pelo presidente da sociedade, Clayton Woodworth sempre voltava mansinho a defender o seu dono e as crenças ousadas dele. Até a metade dos anos 40, o assunto da ressurreição dos príncipes estava em alta nas publicações. Já a partir de 1945 em diante, praticamente desapareceu. Isso é o que acontece quando a opinião humana vai além do que dizem as Escrituras. Nunca houve por parte da sociedade um reconhecimento formal de seu erro,
de quão absurdas eram aquelas construções de Bet Sarim e Bet Shan. E as testemunhas de Jeová que souberam da venda de Bet Sarim num congresso lá em 1947, ao invés de protestar e cobrar explicações dos presidentes, simplesmente aplaudiu a sua venda. Vocês não acham que na sede das Testemunhas de Jeová, em Warwick, lá em Nova York, não há também algum abrigo antibombas? Com certeza deve existir. Depois do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, eu duvido que o corpo governante não tenha pensado no assunto. Afinal, os prédios da sociedade, lá em Brooklyn, eles estavam a cerca de 2 quilômetros do World Trade Center. Agora, a atual sede está a cerca de 90 quilômetros do centro de Nova York, onde ficavam as Torres Gêmeas, no meio de uma área florestal preservada, um local bem mais barato do que no centro de Nova York. Ali, a sede abriga 800 membros de Betel e os prédios ocupam 18 hectares de uma área total de 102 hectares. É espaço suficiente para colocar um abrigo para pelo menos o corpo governante se proteger durante uma guerra. O vídeo antigo de Rutherford, mostrando Bet Sarim, os jardins, a construção de Bet Shan, eles apresentam fotos de diferentes ângulos da casa, a construção do abrigo antibombas com cimento, e na descrição desse vídeo estão as referências de pesquisas com os detalhes dos mapas do local. Também vamos ver fotos atuais da propriedade e do abrigo antibombas. Para se ter uma ideia de como é um abrigo desses, bem semelhante ao de Bet Shan, veja essas fotos. Percebam o teto de cimento grosso nesse tipo de abrigo. A escada para o porão, as prateleiras com suprimentos. Então era muito semelhante o abrigo antiaéreo de Bet Shan ao dessas fotos. Nós só temos a agradecer as investigações de Edmund Gruss e Leonard Chrétien, junto à esposa Marjorie, com seus livros Testemunhas de Jeová, seus monumentos às falsas profecias e Testemunhas de Jeová, uma exposição chocante do que as Testemunhas de Jeová realmente acreditam. Enquanto exigem de seus membros lealdade total às Escrituras e apego à verdade, os seus líderes fazem uso constante da mentira para se protegerem e esconderem fatos comprometedores de sua história. Algumas perguntas sobre os príncipes, que, segundo as escrituras das duas casas, seriam os verdadeiros residentes, tiveram respostas divergentes ao longo do tempo, evidenciando mera especulação humana. Vamos citar aqui 10 perguntas para vermos como a sociedade Torre de Vigia respondia a respeito dos príncipes que habitariam tanto em Bet Sarim quanto em Bet Shan. A primeira delas: os príncipes deixarão de ser seres humanos e se tornarão seres espirituais? De acordo com a sentinela de 15 de janeiro de 1925, na página 23, disse que sim. As escrituras mostram que eles serão transformados de seres humanos em seres espirituais no fim do milênio. Já o livro Jeová, escrito por Rutherford em 1934, na página 37, disse que não. Nem há qualquer razão bíblica para concluir que Abraão e os outros homens fiéis da antiguidade jamais serão transformados de seres humanos em seres espirituais, como se pensava antes. Ou seja, 9 anos depois, o pensamento era totalmente diferente. Segunda pergunta: os príncipes ressuscitarão como homens perfeitos e testados? De acordo com essa mesma sentinela de 15 de janeiro de 25, a página 23, dizia que eles não terão perfeição de caráter quando saírem da sepultura. O teste final será imposto no final do milênio. Agora, já o livro Libertação, escrito 1 ano depois, dizia que sim. A página 324 dizia: é razoável esperar que esses homens fiéis sejam trazidos dos túmulos como homens perfeitos,
possuindo corpos perfeitos e mentes perfeitas. Eles foram provados e testados antes de morrerem. A ressurreição dos príncipes ocorrerá somente depois que a igreja for glorificada? De acordo com essa mesma sentinela, de 15 de janeiro de 1925, a página 23, sim. Ali dizia: nossa opinião é que os antigos sábios não ressuscitarão até que todos os membros da igreja tenham partido. Já o livro Salvação, lançado neste ano de 1939, na página 310, dizia que não. Pelas escrituras, parece absolutamente certo que alguns remanescentes da igreja, no caso, estarão na terra quando esses homens fiéis aparecerem. Só que 50 anos depois, na sentinela de 1º de setembro de 1989, na página 20, voltou-se a dizer que, sim, alguns dos ungidos remanescentes pensavam em sobreviver e viver para receber de volta esses fiéis ressuscitados que morreram antes do Pentecostes de 33 da Era Comum. Os ungidos terão esse privilégio? Isso não seria necessário. Uma quarta pergunta poderia ser feita a respeito desses príncipes. O favor de Deus retornou a Israel e isso indicou o breve retorno dos príncipes? Primeiramente, foi dito que sim, no livro Vida, de 1929, na página 191. Rutherford escreveu ali: Abraão, Isaque, Jacó, Davi e os profetas serão apresentados e se tornarão líderes do povo. Podemos esperar seu retorno em breve, porque o favor de Deus começou a retornar a Israel. Mas, poucos anos depois, a resposta a essa pergunta seria não. Com a publicação do volume 2 do livro Vindicação naquele ano, 1932, as testemunhas de Jeová perceberam que tal movimento de retorno à Palestina era orquestrado pelo espírito do arqui-inimigo de Jeová, Satanás, que enganou toda a terra habitada, disse a sentinela de 15 de maio de 1955, na página 296. Ora, se Satanás enganou toda a terra habitada, ele também enganou os ungidos, dirigidos pelo próprio Jesus, não é mesmo? A quinta pergunta: os príncipes retornarão a Jerusalém quando ressuscitarem? De acordo com o livro O Caminho para o Paraíso, publicado em 1924 por William Van Amberg, na página 224, dizia que sim. Portanto, devemos esperar logo após 1925 o despertar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Estes formarão um núcleo do novo reino na terra. Uma das primeiras coisas necessárias será colocar Jerusalém em condições de ser a capital do mundo. Era o que dizia William Van Amberg, secretário tesoureiro e braço direito de Rutherford. Já o anuário de 1931, na página 36, dizia que não. Espera-se com confiança que no tempo devido de Deus, alguns dos homens fiéis mencionados em Hebreus 11 encontrarão morada naquela casa, referindo-se a Bet-Sarim, enquanto realizam a obra que o Senhor lhes dará para fazer. Portanto, o local de habitação desses príncipes seria Bet-Sarim e Bet-Shan, e não Jerusalém. Será que os príncipes ressuscitariam antes do Armagedon? O livro O Novo Mundo, de 1942, na página 104, dizia que sim. Pode-se esperar que esses homens fiéis da antiguidade apareçam a qualquer momento. As Escrituras dão bons motivos para crer que isso ocorrerá pouco antes do Armagedon. Já o anuário de 1976, na página 146, e o livro Proclamadores, página 76, passaram a dizer que não com respeito a essa pergunta. Durante anos, o povo de Jeová pensou que homens fiéis dos tempos antigos, como Abraão, José e Davi, seriam ressuscitados antes do fim deste sistema de coisas perverso. Essa visão foi ajustada em 1950. Esses antepassados terrestres de Jesus Cristo seriam ressuscitados depois do Armagedon. O que dizer do Salmo 45:16? Será que esse salmo deveria ser aplicado apenas aos príncipes pré-cristãos? O livreto O que você precisa
de 1932, na página 8, dizia: no Salmo 45:16 está escrito: em lugar de teus pais estarão teus filhos, aos que poderás constituir príncipes em toda a terra. Esta profecia, portanto, mostra que Cristo, o Rei, fará desses homens fiéis os príncipes ou governantes visíveis em toda a terra. Porém, a sentinela de 1º de dezembro de 1951, a página 717, e a 1º de setembro de 89, a página 22, diziam que não. Aqueles que seriam feitos príncipes, segundo este texto, Salmo 45:16, eram entendidos há muito tempo como as testemunhas fiéis dos tempos antigos, antes de Cristo, que se tornariam filhos de Cristo, o Rei, ao ressuscitarem dos mortos. Para nossa grande alegria, futuros príncipes estão bem no nosso meio. Sim, nos anos 50, se acreditava que os príncipes citados ali já eram os anciãos que estavam presentes na terra. E daí surgiu uma outra pergunta. Será que Isaías 32:1, que fala também sobre príncipes, são os mesmos do Salmo 45:16? A sentinela de 15 de novembro de 1938, na página 339, dizia que sim. A nova terra será composta de homens justos que em tempos antigos provaram sua integridade para com Deus, e que o Senhor formará príncipes em toda a terra, os quais governarão com justiça sob a direção do Senhor justo. Mas, passado a morte de Rutherford, a sentinela de 1º de dezembro de 51, a página 717, dizia que não. Como Isaías 32:1 menciona príncipes e os relaciona com o rei do novo mundo, pensava-se que esses príncipes eram os mesmos no Salmo 45:16. No entanto, a partir de 1947, as colunas de A Sentinela deixaram de citar Isaías 32:1 e de aplicá-lo dessa maneira. E será que, além dos notáveis da antiguidade, existiriam também os notáveis da atualidade? Para a sentinela 1º de novembro de 1950, na página 416, a resposta era não. E ela disse o seguinte: em sua edição de 15 de janeiro de 1920, páginas 21 a 28, a sentinela discutiu a questão dos notáveis modernos, de acordo com as informações e fatos então disponíveis, e disse não a tal classe. Essa mesma revista, no entanto, passava a dizer sim, contrariando aquilo que Rutherford dissera antes. Ela explicou: visto que manifestam uma semelhança de fé, não há nada nas Escrituras que impeça que ele tome quantas dessas outras ovelhas forem necessárias e as faça príncipes em toda a terra. Perceberam que essa sentinela de 1º de novembro de 1950, na página 417, ela mostra 3 respostas. Primeiro, ela está de acordo com aquilo que Russell pensava, porque o artigo de Rutherford, lá na sentinela de 15 de janeiro de 1920, era contradizendo Russell, dizendo que não haveria notáveis da atualidade para serem ressuscitados. Russell pensava que sim, mas Rutherford estava dizendo que não. Só que esta sentinela de 1950 estava concordando com Russell. Então, a luz estava acesa, depois apagada, depois acesa de novo. Tudo opiniões humanas. E para finalizar, será que Bet Sarim seria mantida para o uso perpétuo do povo do Senhor e dos príncipes? De acordo com a própria escritura de Bet Sarim e o anuário de 1931, na página 36, a resposta seria sim. Quando Davi e José ou alguns dos outros antigos dignos retornarem, eles a possuirão. O título daquela casa pertence à sociedade e é mantido em fideicomisso para o uso perpétuo dos fiéis de Deus. Mas a sentinela de 15 de dezembro de 1947, na página 382, já dizia que não. O Conselho de Administração da Sociedade votou unanimemente pela alienação de Bet Sarim. Então, meus amigos, tanto Bet Sarim como Bet Shan foram registradas em cartório para serem propriedades dos príncipes ressuscitados, perpetuamente. Mas ambas
foram vendidas, e os proclamadores, escondendo uma casa e mencionando a outra, disse na página 76: havia cumprido plenamente seu objetivo e agora só servia como um monumento bastante dispendioso de manter. É interessante que todas as profecias e escritos a respeito de Bet-Sarim e Bet-Shan, falando sobre a ressurreição dos príncipes morarem nela, foram ensinos depois que o escravo fiel e discreto fora purificado, não é mesmo? A própria organização não diz que o escravo foi purificado em 1919? E daí então os ensinos estavam livres de entendimentos errados e de influências de Babilônia Grande? Parece que Jesus não estava realmente governando a organização, não é mesmo? Por ironia do destino, as palavras de Rutherford no livro Profecia, de 1929, a páginas 67 e 68, se aplicam muito bem a ele mesmo e à organização que ele criou. Jeová nunca comete erros. Onde o estudante confia no homem, certamente será levado a dificuldades. E, de fato, as testemunhas de Jeová e os Jonadabes, que confiaram cegamente em Rutherford e sua organização, foram levados a dificuldades, a enganos. 1939 trouxe a Segunda Guerra Mundial, mas não trouxe o fim pelo Armagedon que eles tanto esperavam. Aliás, na verdade, poucos anos depois, a guerra terminaria, as duas casas seriam vendidas e o fim estaria mais longe do que eles pensavam. No próximo vídeo, vamos falar sobre o homem que enfrentou Rutherford, um segundo homem, acabando com a reputação do juiz.